Foi a primeira prisão de segurança máxima da época, uma fortaleza altiva da justiça americana. Se infringe a lei, vai para a prisão. Se quebra as regras da prisão, vai para Alcatraz. Conhecida simplesmente como a Rocha, ela abrigou criminosos mais notórios do país. Era o lugar mais assustador para onde você poderia ir. E se tornou um símbolo mítico do inescapável. Mas em 1962, 3 homens foram além do que qualquer um pensava ser possível, tramando um caminho para fora de Alcatraz. Finalmente, esses homens quebraram a rocha. Desaparecendo na noite de São Francisco. Eles escaparam de Alcatraz e entraram para as lendas americanas. (11 de junho de 1962, 9h37). Após 16 meses de planejamento, os presos Frank Morris, John Anglin e Clarice Anglin rastejam para fora do bloco de celas de Alcatraz, através de pequenos buracos feitos cuidadosamente na parte de trás de suas celas. Os prisioneiros passaram pelo estreito duto de ventilação e emergiram no telhado da Penitenciária Federal de Alcatraz, a maior prisão à prova de fugas da nação. Eles levaram uma jangada improvisada feita com capas de chuvas roubadas da prisão. Em seus beliches nas celas foram deixados bonecos bem trabalhados para enganar os guardas e ganhar mais tempo. E na frente deles, um pouco além das escuras águas traiçoeiras da Baía de São Francisco, seu primeiro vislumbre de liberdade. Mais de 50 anos depois que 3 homens escaparam dessa fortaleza situada na Baía de São Francisco, Alcatraz continua a ser um legado sombrio e duradouro da justiça americana. Considerada impenetrável, foi o lar dos piores e mais incorrigíveis criminosos do seu tempo. A Rocha foi projetada para ser o destino final dos piores prisioneiros americanos. Se existe prisão, ela é Alcatraz. Se você infringe a lei, vai para a prisão. Se quebra as regras da prisão, você vai para Alcatraz. Fria, isolada e muito assustadora. A partir do momento que foi inaugurada em 1934, a vida miserável na Rocha era lendária. Era um lugar bizarro, escuro, fantasmagórico e assustador, sempre úmido, e vivia envolvido por uma neblina muito estranha. As pessoas chamavam este pedaço de 22 acres de quartzo e arenito de Ilha do Diabo, também conhecida como o Inferno na Terra. Jamais havia existido um lugar como este. Um local imenso, com cerca de 7.000 metros quadrados de tijolos, argamassa e aço à prova de fugas. Alcatraz continha 4 blocos de celas independentes, com 336 unidades ativas no total. E cada cela estava sob vigilância constante de guardas com olhos afiados. A proporção de funcionários por prisioneiros era maior do que qualquer outra penitenciária federal. A maioria das prisões tem uma proporção de 20 para 1. Alcatraz tinha 3 para 1. Esta era a realidade da vida na Rocha. Um historiador disse que Alcatraz era a prisão perfeita porque você poderia enterrar sem problemas um homem vivo no meio de São Francisco. Ser mandado para a Rocha acabava até com os criminosos mais cruéis. E teve quase 1.500 prisioneiros durante muito tempo como a maior prisão americana. O objetivo de Alcatraz não era reabilitar ninguém, mas sim punir. E uma vez punidos, a realidade da vida desses homens era pura e simples agonia. Eles se cortavam e, em alguns casos, até se mataram. Foram 5 suicídios em Alcatraz. Teve um detento que pegou um machado e cortou os próprios dedos. Esse era o lugar mais assustador para onde você poderia ir. Mas Alcatraz também era perigosa para aqueles que trabalhavam nela.
George De Vincenzi foi guarda em Alcatraz por 7 anos. Primeiro dia no trabalho, 9 da manhã da segunda, eles me colocaram na barbearia, com 9 detentos. E o detento barbeiro começou a cortar o cabelo do seu primeiro cliente. Quando eu percebi, o cara que estava cortando o cabelo pulou da cadeira e o barbeiro foi atrás dele com uma tesoura gigante de cabeleireiro. Enfiou na garganta, no coração e no pulmão. E eu acabei em cima dos dois, enquanto o cara furava o outro com a tesoura. Essa foi a minha introdução a Alcatraz. Meu primeiro dia, minha primeira tarefa, minha primeira hora. Como a primeira prisão de segurança máxima da nação, Alcatraz operava sobre condições de sigilo absoluto, com direitos de visitação limitados e censura extrema de todas as mensagens recebidas e enviadas. A rocha logo se encontrava envolta de mistério, desenvolvendo uma aura mística perpetuada pelos guardas da prisão. Eles queriam que o público, os detentos e os bandidos acreditassem que Alcatraz era a prisão mais horrível que você poderia imaginar. Era o que eles queriam que você acreditasse. E isso ajudou a criar o fascínio que os cidadãos americanos tinham pela ilha. E as águas traiçoeiras da Baía de São Francisco aumentaram ainda mais a aura dessa ilha-prisão. A correnteza é muito forte. Então, a menos que seja um nadador muito bem treinado, nadar até o continente é quase impossível. Com a água perigosa, numa temperatura de 10 graus que induz hipotermia, e o boato muito difundido de grandes tubarões brancos, São Francisco, que está a menos de 2,5 km, poderia muito bem parecer estar a milhares de quilômetros. A verdadeira tortura de Alcatraz era que, quando você sentava na sua cela fria, úmida, escura, dava para ouvir o tráfego em São Francisco. E a névoa, de repente, sumia e dava para ver essa bela cidade sobre a colina brilhando na água, e você continuava dentro da sua cela, sabendo que você não vivia mais naquele mundo. Antes de 1962, houve 12 tentativas de fuga em Alcatraz. Todas as 12 foram consideradas fracassadas. A rocha era aparentemente impenetrável. Mas em 1961, um grupo de 4 criminosos, Frank Morris, os irmãos Johnny Clarence Anglin e Alan West, bolaram um engenhoso plano de fuga que levaria mais de 1 ano para ser executado. Esses 4 homens pensaram que seu plano era diferente de todos feitos anteriormente. Eles estavam convencidos de que seu plano realmente iria quebrar a rocha. Dezembro de 1961. Os prisioneiros Frank Morris, John Anglin, Clarence Anglin e Alan West criaram um plano para escapar do inescapável: a Penitenciária Federal de Alcatraz. Os homens receberam uma dica de Clarence Carnes, um companheiro prisioneiro que estava na rocha há 18 anos. Ele citou uma passagem secreta pelo telhado por meio de um duto de ventilação que passava por trás das paredes do bloco de celas. Na parede do fundo de cada cela havia uma grade de 15 por 25 centímetros que dava no duto de ventilação. Mas havia um pequeno problema. O buraco era pequeno demais para um homem adulto passar. Após examinarem bem, os prisioneiros descobriram que anos de geraram danos nas paredes de concreto da prisão, e com as ferramentas certas, eles poderiam escavá-las. Clarence Anglin foi o primeiro a ter sucesso. Ele criou um cinzel com um dos itens mais simples, algo que estava disponível para todos os detentos todos os dias em todas as refeições: uma colher. Inspirados, a fuga começou. Alcatraz foi criada na época da maior onda de crimes do país. A proibição e a Grande Depressão levaram a atividades criminosas sem precedentes, que abalaram as estruturas do país. A ilegalidade estava em seu ponto mais alto.
O índice nacional de assassinatos tinha aumentado 1000% em 3 décadas. E o governo norte-americano se encontrava incapacitado não só pela onda de crimes, mas também pelos próprios criminosos. Gangsters como Machine Gun Kelly, Al Capone, Alvin Karpis, alguns dos maiores inimigos públicos dos Estados Unidos dominavam as manchetes. Retratados em filmes e na mídia impressa, esses vilões se tornaram populares anti-heróis. Os criminosos de hoje, por piores que sejam, não são nada comparados aos da década de 30. Esses caras eram celebridades. Este desesperado inimigo público agora tem fama de herói do submundo. A fascinação dos Estados Unidos pelos criminosos enfraquecia a força da lei por todo o país. E J. Edgar Hoover, diretor do recém-criado Departamento de Investigação, que em breve seria chamado de FBI, se esforçava para tentar controlar a crescente onda de crimes. A força policial não tinha como controlar a onda e o aumento da criminalidade que acontecia durante aquele período. Pior ainda, se um desses inimigos públicos fosse realmente condenado, quase não havia uma penalidade, pois as fugas e prisões estavam em alta. No Texas, Clyde escapou da prisão com uma arma contrabandeada para ele por sua parceira Bonnie Parker. Enquanto John Dillinger fugiu de uma penitenciária em Illinois usando uma pistola falsa de madeira que ele esculpiu. Mas mesmo para aqueles que não podiam escapar, a vida na prisão não era um impedimento para o crime. Quando um gangster, no início dos anos 30, era enviado para uma prisão federal, muitas vezes ele tinha uma vida fácil. Eles controlavam os policiais, provavelmente até mesmo o diretor, por incrível que pareça. Sentavam na cela, comiam um bife, então iam para casa. A situação exigia uma ação governamental e Hoover assumiu uma postura agressiva. Ele precisava de alguma coisa que pudesse assustar esses caras. Alcatraz seria o pior lugar que eles poderiam imaginar para passar o resto dos seus dias. J. Edgar Hoover e a Secretaria de Presídios chamaram seus maiores especialistas em segurança e acabaram projetando uma prisão dos sonhos. A ilha de Alcatraz, na Baía de São Francisco, era o local perfeito para esta penitenciária de segurança máxima revolucionária. Ela já tinha sido uma prisão militar durante a Guerra Civil e tinha uma infraestrutura pré-existente. Mas por ser de 1847, era necessário uma atualização. Então a rocha foi adaptada com um novo bloco de celas com aço de última geração e travas sem chaves. Quando sua reconstrução foi concluída, Alcatraz foi transformada na maior estrutura de concreto do mundo. Alcatraz, a ilha do diabo americana, vem como uma resposta do tio Sam para o submundo, com as portas abertas para Al Capone e mais 40 dos piores criminosos do país. Alcatraz foi rapidamente aclamada pela imprensa como brutal, indestrutível e diferente de qualquer prisão antes dela. Finalmente, Hoover tem uma arma pública em sua luta contra o crime. Era um símbolo poderoso de como eles iriam punir os criminosos das manchetes. Os prisioneiros enviados para Alcatraz perdiam sua fama e sua identidade. O pior dos criminosos simplesmente se tornava um número sem sentido. 85. 117. 594. 1518. 1355. Robert Shively chegou em Alcatraz em 1958, depois de se envolver numa revolta de presidiários que ocorreu na penitenciária de Leavenworth. O governo estava tentando passar uma mensagem clara para os prisioneiros que Alcatraz estava esperando eles saírem da linha. E se saíssem, iam ser enviados para Alcatraz e não teriam privilégios. Não tínhamos nada ali. Ela se tornou tão eficaz que até mesmo o mais lendário dos detentos sucumbiu às suas condições adversas. Após 4 anos e meio na ilha fria e úmida, Al Capone foi esfaqueado por outro detento isolado no anonimato. Admitiu para o diretor James Johnson: Alcatraz acabou comigo.
Mas para 4 criminosos, a opção de viver a vida como um número sem sentido é simplesmente demais para suportar. Usando cinzéis feitos com colheres, os homens continuaram lixando a grade na parte de trás de suas celas. Mas evitar os olhares atentos dos guardas é um obstáculo diário em sua longa jornada para a liberdade. Inverno, 1962. 4 prisioneiros na penitenciária federal de Alcatraz, Frank Morris, os irmãos John e Clarence Anglin e Alan West, estavam tentando fazer o que ninguém fez antes: fugir com sucesso da rocha. Eles perceberam que o caminho para fora da prisão estava atrás da grade na parede de suas celas, mas eles precisavam de ferramentas para passar por ela. Eles conseguiram uma estaca de metal com outro detento e usaram as solas dos próprios sapatos para fazerem buracos nas paredes de concreto de 20 centímetros de espessura de suas celas. Transformaram as colheres do refeitório em cinzéis, aumentando o buraco, se aproximando do corredor atrás de suas celas. Mas as ferramentas só os levariam até certo ponto. Encontraram uma proteção de aço em volta do duto. E com a ajuda do detento Clarence Carnes, o homem mais influente na rocha, eles conseguiram achar as lâminas das serras usadas numa tentativa de fuga fracassada que nunca foram encontradas pelos guardas. Passaram os próximos 9 meses serrando. Porém, era uma tarefa lenta, muito barulhenta, com o risco dos guardas ouvirem. Mas eles encontraram uma solução criativa em um dos privilégios concedidos aos detentos de Alcatraz na reforma de 1960, a aclamada hora musical. Durante mágicos 60 minutos a cada dia, os prisioneiros eram livres para tocar instrumentos, uma cacofonia musical que preenchia o bloco da prisão, e abafando os doces sons de 4 homens trabalhando em sua fuga. Em seus 29 anos de existência, Alcatraz abrigou mais de 1.500 prisioneiros. E para cada um dos detentos, o caminho até a rocha era idêntico. Presos concorrentes, eles embarcavam na balsa da prisão em São Francisco. E 15 minutos depois, suas vidas mudavam para sempre. No meu primeiro dia em Alcatraz, eu pensei no que foi que eu me meti. A cela tem 2 metros de comprimento e só 1,5 metros de largura. Se não tiver um trabalho, fica dentro da cela 23 horas por dia. Tudo que tem é um pequeno beliche, uma mesa de metal aparafusada à parede, um vaso sanitário e uma pia. Eu me sentia como um rato numa gaiola. Fora das celas, guardas com metralhadoras em punho vigiavam o bloco de celas. Detectores de metal eletromagnéticos eram posicionados por toda a prisão, e bombas de gás lacrimogênio com controle remoto estavam espalhadas pelo refeitório. Se olhar todas as diferentes camadas de segurança, nenhuma cela tocava numa parede exterior. Eles tinham várias formas de armas por toda parte. Tinham policiais armados que ficavam completamente separados de todos os detentos. Toda vez que um prisioneiro estava fora do edifício da prisão, em qualquer das áreas de trabalho, sempre tinha pelo menos 2 cercas de arame farpado entre ele e a água. Do alarme matinal às 6h30 até o apagar das luzes às 9h30, os detentos enfrentavam um regime perpétuo e rígido de 13 contagens, 6 verificações de prisioneiros e 3 refeições de 20 minutos. Para impedir fugas, os detentos eram proibidos de se reunir em grupos pequenos, mesmo durante os intervalos de descanso, ou nas refeições, e uma estrita regra de silêncio no bloco de celas fazia parte das leis da prisão. Nos primeiros anos, tinha uma coisa chamada a Lei do Silêncio. Resumindo, você não era autorizado a falar com os caras das outras celas. Cumprir as regras era fundamental para a vida na rocha. E a penalidade por sair da linha significava uma transferência para o temido Bloco D, onde um homem poderia ser trancado numa cela conhecida como a solitária. Se um detento batesse num guarda ou abusasse de um guarda, tirávamos a roupa dele e o jogávamos na solitária por 4, 5 ou até 19 dias. Algumas pessoas cometeram suicídio lá.
Outras ficaram loucas. Mesmo assim, em meio a esse horror, temos um curioso contraste da vida dos oficiais responsáveis por gerenciar a prisão. Buscar e levar homens para São Francisco era caro. Então, a maioria dos funcionários da prisão e sua família moravam na rocha, a alguns metros de distância dos piores criminosos do país. Em qualquer momento, existiam cerca de 300 civis vivendo em Alcatraz, incluindo mulheres e crianças. As famílias contavam com um boliche, uma loja de conveniência e uma lanchonete. Estávamos perfeitamente seguros ali, sabe? A gente tinha uns 60 familiares, torres de guarda. Era o melhor condomínio fechado. Jolene Babiak é filha de Arthur Dollinson, o último diretor associado de Alcatraz. Ela viveu na rocha por 9 anos quando criança e foi instruída por seu pai a cumprir uma regra muito simples. A gente não podia falar com os detentos. Normalmente dava para vê-los de longe. Teve uma vez, eu tinha uns 8 anos e um prisioneiro me entregou uma bola através da cerca, com a permissão de um guarda que estava lá. E o meu dilema era se eu deveria agradecer a ele ou não. Apesar de todas as medidas de segurança, os detentos iam tentar fugir da rocha. Em 14 ocasiões diferentes, os prisioneiros tentaram escapar deste calabouço desolado. Para eles, arriscar tudo por uma chance de liberdade era a única opção. Primavera de 1962. Frank Morris, os irmãos John e Clarence Anglin e Alan West estão determinados a escapar da Penitenciária Federal de Alcatraz. Seu plano inicial não é nadar, mas sim flutuar para longe da rocha numa jangada improvisada e remar até a liberdade. Mas quando os detentos começam a montar essa jangada, encontram um problema óbvio. Onde vão escondê-la? Como parte da equipe de pintura do alto do Bloco B, Alan West convence os guardas que ele precisa pendurar cobertores para prevenir que caia tinta e poeira na parte de baixo. Os guardas concordam e West pendura os cobertores, criando uma área de trabalho segura. Por 6 semanas, ela se torna seu escritório, lar de vários itens que vão usar para poder escapar. Inaugurada em 1º de julho de 1934, a prisão de Alcatraz é altamente considerada a prova de fuga. Alguns prisioneiros falavam dia após dia que estavam obcecados em bolar esquemas e jeitos de escapar da rocha. Eles só pensavam nisso. 1936. O prisioneiro Joe Bowers, trabalhando do lado de fora, consegue chegar até a cerca do fim do perímetro da ilha. Mas é abatido por um guarda na torre. Se você está preso aqui por anos e não tem mais nada para fazer, vai escrever poesia, vai tocar violão ou vai pensar num jeito de fugir daqui? 1938. 3 prisioneiros planejam conseguir um barco e navegar até a costa. Usando um martelo, eles agridem um guarda e o matam durante a fuga. E aí, antes de chegar até o telhado, eles são avistados pelos guardas. 2 foram baleados. 1 foi abatido. 1943. 4 homens tentam desesperadamente fugir, dominando 2 guardas com metais afiados. Eles pularam pela janela e escalaram um penhasco em direção à Baía de São Francisco. Então, os guardas descobriram que estavam desaparecidos, soaram um alarme e uma chuva de tiros caiu sobre os homens que estavam próximos da água. Um homem morreu. Isso a deixou mais implacável. Você ouve sobre todas essas fugas que falharam e como eles foram pegos e acaba chegando à conclusão de que ela é a prova de fugas. Enquanto as repetidas fugas fracassadas podem ter impedido alguns prisioneiros de tentarem fugir, para outros, simplesmente significava tomar medidas mais desesperadas.
1946. 6 homens fizeram a tentativa mais ousada de todas. Um evento conhecido agora como a Batalha de Alcatraz. Foi a única tentativa de fuga onde um prisioneiro conseguiu de fato obter uma arma de fogo. Um prisioneiro se dirigiu até uma sala de armas, fazendo de refém um guarda desprevenido, enquanto os outros prisioneiros pegaram vários guardas como reféns. Os guardas entraram, tentaram dominá-los e assumir o controle. Então eles pensaram, tá bom, agora é a guerra. Então disseram, bom, já que todos vamos morrer, vamos matar os guardas antes. Os militares desembarcaram e os fuzileiros navais estavam do lado oeste da ilha. Foi uma batalha muito brutal que durou 3 dias. A Batalha de Alcatraz é a tentativa de fuga mais sangrenta na história da Rocha. 5 homens perderam a vida, 3 prisioneiros e 2 guardas. No final, Alcatraz fez jus à sua lenda. Ninguém conseguiu escapar com vida de Alcatraz. Durante os próximos 20 anos, aconteceram apenas 2 tentativas de fuga. Ambas falharam. Essa fortaleza imperdoável no meio da Baía de São Francisco parecia finalmente ter subjugado os espíritos dos homens aprisionados. Ironicamente, a localização primordial da ilha contribuiu para sua ruína. 28 anos após sua inauguração numa das melhores áreas imobiliárias de São Francisco, a penitenciária de Alcatraz começou a sucumbir às forças da natureza. Posso dizer que a fortaleza impenetrável deixou muito a desejar. O concreto era velho. O bloco de celas principal de Alcatraz está exposto a maresia, vento e umidade. Isso corrói a malha de ferro no concreto, que tende a desabar. Assim, Alcatraz acabou desmoronando nos anos 60. Então, grande parte sobre o mito de Alcatraz não é bem um mito, mas acho que é uma reputação exagerada. Maio, primavera de 1962. Depois de 14 meses de conspiração, roubo e escavação, Frank Morris, os irmãos John e Clarence Angley e Alan West fizeram um progresso significativo. Eles cavaram buracos grandes o bastante em suas celas para acharem um túnel até o telhado e passarem seus fins de tarde costurando capas de chuvas usadas para moldar sua jangada de fuga. A chance de liberdade está a poucas semanas. No começo dos anos 60, as condições da prisão de Alcatraz e também a alteração dos valores sociais da época podiam involuntariamente ter ajudado na primeira tentativa de fuga bem-sucedida da Rocha. Os Estados Unidos estavam no meio da grande revolta cultural. Então, o apetite do público pela crueldade e instituições incomuns como a infame Rocha diminuíram. Em 1962, Alcatraz se tornou o espírito de uma era diferente. E aí então as medidas de segurança ficaram relaxadas. Entre as mudanças, menos guardas patrulhando a ilha e uma flexibilização das regras e regulamentos da prisão. Os prisioneiros agora podem se mover pela instalação livremente e a lendária regra do silêncio foi retirada. Depois de quase 3 décadas, a Rocha está literalmente e figurativamente mudando. Outra coisa que temos que considerar é que ninguém tinha conseguido escapar com sucesso. Os guardas pensavam que assim que os detentos estivessem nas celas, podiam relaxar. Para Frank Morris, os irmãos John e Clarence Angley e Alan West, a mudança nas condições da prisão criaram uma oportunidade única. Eles passaram 1 ano planejando o que seria de fato uma das mais intrigantes, complexas e incríveis fugas de prisões na história dos Estados Unidos. Cada um tinha habilidades diferentes. Alan West conhecia a instalação, Frank Morris tinha a inteligência nativa, os irmãos Angley fizeram o resto do trabalho. Por isso, essa tentativa de fuga foi tão magnífica. Mas foi uma mudança no protocolo da prisão que deu a esses homens sua maior vantagem. Por quase 28 anos, a sala de jantar teve mesas de jantar para 10 pessoas.
Em 1961, eles jogaram fora essas mesas de jantar para 10 pessoas e compraram mesas de jantar para 4. Todos os dias, 3 vezes por dia, Alan West, Frank Morris e os irmãos Anglin podiam sentar juntos sem outras 6 pessoas sabendo do que estavam conversando. Isso era uma vantagem que nunca ninguém teve na história de Alcatraz. Livres para discutirem os planos de fuga, os homens destruíram as paredes de suas celas usando utensílios roubados do refeitório da prisão. E com ambos grupos de prisioneiros em celas adjacentes, podiam ficar de olho nos guardas enquanto trabalhavam naquelas paredes. Um homem cavava e o outro ficava de olho. Então sempre tinha um par de homens trabalhando juntos para ter certeza que ninguém via o que estavam fazendo. Levou meses e meses de escavação até criarem espaço bastante para que eles pudessem passar pelo buraco. O truque, é claro, foi como ter certeza que você não vai ser pego enquanto está fora da sua cela. Como tem certeza que a equipe de guardas não vai achar um buraco na sua cela? Eles teriam que, um de cada vez, enfrentar e superar esses problemas. Para esconder o trabalho deles na parede, os homens criaram tampas falsas, utilizando cartolina e páginas de revistas molhadas, junto com grades de ventilação falsas para substituir as que tinham sido removidas. Mas o buraco só os tirava de suas celas, não da própria prisão. Tem um lugar que é chamado de corredor de utilidade atrás dos blocos de celas, que é onde ficam todos os canos e que leva até o teto. E tem uma ventilação de ar no teto. Tinha algumas barras nela. Se você conseguisse sair da sua cela e descobrir como tirar aquelas barras da ventilação, era um caminho fácil para o telhado e depois para a água. Mas pensar em como tirar as barras que bloqueavam a ventilação de ar levava tempo, exigindo que os homens ficassem fora de suas celas por longos períodos. Para fazer com que os guardas acreditassem que ainda estavam nas camas, os prisioneiros fizeram cabeças de papel machê, com uma combinação de cimento caseiro, lençóis de cama, sabão e papel higiênico. Para deixá-las mais naturais, usaram tinta com tom de pele adquirida em kits de arte da prisão, enquanto o cabelo humano foi coletado por Clarence com seu trabalho na barbearia de Alcatraz. Eles faziam o seguinte, revezavam em colocar as cabeças de boneco nas camas e iam para cima dos blocos de celas para poderem trabalhar. Com os buracos cobertos, os bonecos no lugar e o caminho até o telhado liberado, os homens focam na parte mais crítica da operação, a jangada e o caminho para longe da própria ilha. Eles chegaram lá e roubaram. Eles furtaram. Eles tinham pelo menos 50 capas de chuva impermeabilizadas que foram usadas. Foram cortadas e transformadas em coletes salva-vidas. Eles descobriram um jeito de fazer cola, lendo a revista Popular Mechanics, e usaram o vapor dos canos para selar a cola, para criar uma camada à prova d'água em volta da jangada. Eles foram muito engenhosos. Porém, não importava o quanto planejavam, ainda tinha uma coisa que estava fora do controle deles. As marés traiçoeiras que estavam chicoteando a baía. Incrivelmente, eles tinham um plano para isso também. O prisioneiro Robert Scheiblein tinha um trabalho nas docas de barcos, e ele estava mais do que disposto em ajudar de qualquer maneira possível. Qualquer prisioneiro ajudaria outro numa tentativa de escapar de Alcatraz. A única coisa que eu ajudei no plano de fuga deles foi ter oferecido as tábuas de marés. Eles publicavam sempre sobre as tábuas de marés nos jornais. E ele conseguiu pegar as tábuas de marés e levá-las para os Anglins. A informação de Scheiblein foi crucial. Deixar a rocha na hora errada poderia mandar a jangada improvisada no abismo ameaçador do Oceano Pacífico. Mas se eles agissem no tempo certo, as marés poderiam os transportar para perto da ilha Angel ou para as amigáveis e abundantes costas do condado de Marin. 11 de junho de 1962. 15 meses de planejamento levam a uma fatídica noite. Às 9h30, as luzes apagavam. Então deixaram suas celas às 9h37. 7 minutos depois que as luzes apagaram, esses caras foram até o telhado e começaram a trabalhar. Com os bonecos em suas camas, os Anglin e Frank Morris passam pelos buracos em suas celas e se dirigem até a base do duto de ventilação.
Mas um dos detentos, Alan West, se mete em apuros. Ele começou a fuga. Ele estava indo, mas ele não conseguiu sair da cela. Ao contrário dos outros, West tinha esperado até a noite da fuga para fazer seu último esforço para passar pelo buraco. E agora, ele descobre que não vai conseguir passar, ou foi pelo menos o que ele alegou na época. Os outros homens continuaram sem ele. Subiram pelo duto de ventilação, usaram um pé de cabra para passar pelas barras de aço e, com toda a força que tinham, violentamente tiraram a grade da ventilação para ganhar acesso ao telhado. O barulho de quase 32 quilos de aço batendo no telhado penetrou o silêncio da prisão, reverberando tão alto através dos blocos de celas que imediatamente chamou a atenção de todo mundo que estava perto, incluindo os guardas do turno da noite. Todos os prisioneiros ouviram e aí, de repente, começou um tumulto nas celas. E os detentos chamavam a atenção dos guardas para encobrir os fugitivos. Enquanto isso, os homens conseguiram passar pelo telhado sem ser detectados, desceram por um cano do bloco da prisão e deixaram sua marca com pegadas na base de Alcatraz. A partir daí, eles atravessaram 2 cercas de arame farpado, foram até a margem rochosa da Baía de São Francisco e deram início ao ato final de brilhantismo. Por meses, Frank Morris estava tocando um instrumento parecido com acordeão chamado concertina. Ele descobriu que se ele removesse algumas partes, poderia servir como bomba e inflar a jangada improvisada rapidamente. Então subiram na jangada e foram embora remando. Ou será que não? A verdade é que ninguém realmente sabe como eles conseguiram passar pela água ou até mesmo se sobreviveram. Nenhum corpo foi encontrado. Mas não há dúvida do que aconteceu na manhã seguinte. O caos tomou conta da Penitenciária Federal de Alcatraz. Às 7 horas da manhã, o sino tocou. É hora de levantar para a contagem. Quando chegaram na cela do Morris, ele não levantou. Então disseram, Morris, levante. Vamos, Morris, levante. Quando colocou a mão no braço dele e pegou na sua cabeça para chacoalhá-lo, a cabeça rolou para o chão. Os oficiais estavam obviamente em choque depois disso, mas a população de detentos pensava, finalmente, esses homens quebraram a rocha. E nesse momento, nas celas, gritavam violentamente. Foi um momento de liberdade para todos eles. Em 11 de junho de 1962, 3 homens conseguiram algo que o mundo achava impossível. Frank Morris, junto com os irmãos John e Clarence Eglin, escaparam de Alcatraz, desaparecendo na noite de São Francisco. A colher provou ser mais poderosa do que as barras da prisão de Alcatraz, supostamente à prova de fugas. 3 assaltantes de bancos cumprindo grandes penas conseguiram abrir um caminho através das grades que cobriam o duto de ventilação, subiram por um cano e desapareceram da rocha. A fuga de 1962 é um ponto icônico na história americana. Com certeza é um dos maiores mistérios não resolvidos do século XX. O país inteiro estava se perguntando o que aconteceu a esses 3 prisioneiros que tinham feito o que parecia ser impossível, escapar de uma prisão à prova de fugas. Há 2 razões pelas quais as pessoas são obcecadas pelos irmãos Eglin e Frank Morris. Primeira é que temem que eles podem ter escapado e talvez possam te pegar. E a outra é que meio que torcem por eles. A fuga e a caçada inútil que se seguiu é algo vergonhoso para o FBI, a Secretaria de Presídios e para a própria Alcatraz. Você não pode ter uma cabeça de boneco dormindo numa cama por alguns meses e isso escapar na inspeção. Você não pode ter um buraco grande o bastante para uma pessoa passar no fundo da sua cela. Não é assim que as prisões operam. A pergunta angustiante que fica: se Alcatraz não é mais a prova de fugas, ainda vale a pena mantê-la aberta? A Secretaria de Presídios responde à pergunta menos de um ano depois. Em 23 de março de 1963, a fama da rocha como símbolo da justiça americana chega ao fim. Não parece possível que eles a fecharam.
Esses são os últimos 27 prisioneiros a serem removidos para as prisões do continente. Adeus, Alcatraz. Mas enquanto o destino de Alcatraz foi determinado em 1963, o mistério que envolvia a fuga de 1962 continua. Desde aquela noite fatídica, tem havido inúmeras evidências que alimentaram as especulações sobre o que aconteceu com os homens. Uma tripulação de um cargueiro norueguês alegou ter visto um corpo em Denning, flutuando na baía apenas alguns dias após a fuga. Uma advogada de São Francisco disse que recebeu um telefonema de um homem chamado John Anglin. E em 2002, os federais americanos receberam uma denúncia anônima que os 3 fugitivos iam em direção ao Canadá. Mas foram traídos por seus parceiros e assassinados. E, em 2014, um estudo realizado por um cientista holandês revela uma nova teoria desse caso arquivado de quase meio século. O cientista holandês que fez o estudo afirmou que se esses homens tivessem saído entre 11h30 e meia-noite, as condições da maré teriam levado eles em direção à base da ponte Golden Gate. E a partir daí, muito possivelmente para a liberdade. Para os federais americanos que assumiram a investigação do FBI em 1969, a ideia de que esses 3 homens não só sobreviveram, mas como ainda estão vivos até hoje, é uma possibilidade muito real. Os federais nunca param de procurar as pessoas até que elas atinjam os 99 anos e, nesse caso, ainda temos uns 10 anos ou mais até que isso aconteça. Eu espero que este caso possa ser encerrado de alguma forma, seja encontrando a prova de que eles morreram ou até mesmo que sobreviveram. Mas se nós os encontrarmos, eles ainda seriam presos porque devem tempo para o governo. Enquanto o mistério do que aconteceu com os homens pode nunca ser resolvido, o legado de John Anglin, Clarence Anglin e Frank Morris está a salvo. Até o momento que a prisão foi fechada em 1963, houve 14 tentativas de fugas de Alcatraz, e os policiais afirmam que 13 delas falharam. Se a fuga deles foi bem sucedida ou se eles morreram, a única coisa que sabemos é que esses caras conseguiram a liberdade. Mesmo que tenha sido por pouco tempo, eles não morreram na prisão. E eu acho que é isso que importa. Eles escaparam ilesos desta famosa prisão à prova de fugas. E anos depois, ainda estão sendo procurados. Eles escaparam de Alcatraz e entraram para as lendas americanas. E é isso que importa. Dizia-se que a rocha era inquebrável. E eles provaram que não era.